As sociedades indígenas. Vamos falar agora um pouco mais sobre as sociedades indígenas. Essas sociedades que se desenvolveram especificamente no nosso território, as sociedades indígenas brasileiras, no período anterior à chegada dos europeus, período pré-cabralino do Brasil. Esse período pré-cabralino quer dizer o período pré-Cabral, antes de Cabral, antes dos portugueses, dos europeus chegarem no Brasil. Esse período é também chamado de pré-história brasileira, mas eu discordo dessa nomenclatura, porque é como se antes dos europeus chegassem aqui no Brasil, não tinha história no Brasil, que não é verdade. Eram povos sim ágrafos, ou seja, não deixaram escrita, não deixaram história escrita, mas deixaram muita coisa através da cultura oral, através das coisas que eles deixaram para trás, das obras artísticas, das danças, dos rituais religiosos, eles deixaram ali, marcaram sua história. Por isso eu acho uma forma melhor de chamar um período pré-cabralino, ou período anterior à colonização. O período pré-cabralino, o momento para a história do Brasil antes do navegador português Pedro Álvares Cabral em 1500. Então é o momento em que o Brasil era como o Brasil era antes da chegada dos portugueses, como eu falei. Os povos dessa época eram divididos em três grupos: caçadores, coletores, povos agrícolas e povos do litoral. E nessa imagem a gente pode ver como se dá um pouquinho a dominação desses povos indígenas pré-Cabral, antes dos portugueses chegaram. Nós temos ali Tupi-Guarani bem demarcado ali, Araú, Quijê, Caribá, Cariri. Temos várias etnias indígenas aí dominando todo o território brasileiro. É assim que era antes do europeu chegar, mas depois que chegou, os povos indígenas foram grandemente reduzidos. Povos que antes dominavam todo o território agora têm que lutar para não perder suas terras para a agricultura. Dentre esses povos, os povos caçadores e coletores, os povos do litoral e os povos agricultores, nós vamos ver cada um deles aqui, começando pelos caçadores e coletores. Viviam em quase todo o território nacional entre 50.000 e 2,5 mil anos. Ocupavam do sul ao nordeste, habitavam caravanas e florestas, usavam arco e flechas, boleadeiras e bumerangues feitos de pedra. Então a turma dos caçadores e coletores eram o pessoal mais antigo, datado de até 50 mil anos atrás. Então é bastante para trás, bastante antigo esses povos que dominavam a região do Brasil, dominavam quase todo o nosso território. E eles, como bem diz aí, eram caçadores, viviam da caça predatória para comer, para se sustentar, usando lá é, instrumentos arcaicos como o arco e flecha, como bumerangues feitos de pedras, instrumentos bem neolíticos. E temos e também eram coletores, ou seja, eles coletaram lá conforme o ambiente que eles estavam desproporcionava, eles coletaram seus alimentos, eles eram nômades. Eles iam na região,
coletavam os alimentos, caçavam as suas caças e iam se mudando para lugares que tenham mais alimentos, mais uma fonte de caça boa. Temos agora os povos do litoral, os sambaquis. Esses sambaquis, os povos do litoral, ocupavam a costa brasileira desde o Espírito Santo até o Rio Grande do Sul há 6.000 anos. Então, há 6.000 anos eles ocupavam essa região, desde o Espírito Santo até o Rio Grande do Sul, mas a região é sudeste e sul que eles dominavam no litoral. Mas mais para frente eles vão dominando todo o litoral, como nós vemos aqui toda a costa, como nós vemos aqui na imagem. E eles datam de 6.000 anos, então eles são pouco mais novos, digamos aqui, mais próximos do que os caçadores e coletores, surgiram depois. Alimentavam-se basicamente de frutos do mar, mas também eram coletores. Eles eram sedentários, pois não tinham necessidade de deslocar-se para buscar alimentos. Então eles viviam do mar, eles eram povos dos litorais e viviam do mar. E também eram coletores, coletavam os frutos disponíveis. E como o mar dava o sustento e o litoral brasileiro é bem fértil, eles não necessitavam deslocar-se, portanto, eles eram sedentários, dando uma mudança bem grande aí com os povos caçadores e coletores que eram nômades. Povos agricultores viveram de 3,5 mil a 1,5 mil anos atrás. Habitavam cabanas ou casas subterrâneas e eram conhecedores da técnica de cerâmica. Então, esses daí, os povos agrícolas, são os povos mais próximos de nós, datando lá de 3,5 mil anos atrás, que eles começaram a surgir. Eles eram povos, como diz aqui, viviam da agricultura. Eles eram sedentários, viviam lá. As agriculturas nem tão sedentárias. Muitos desses povos agrícolas eles mudavam também. Eles eram seminômades, melhor dizendo, sendo mais específico. Eles eram povos seminômades. Eles ficavam lá, construíam seu negócio de agricultura, quando o solo não dava mais recursos, eles mudavam. E também tinha a coleta e a caça também nesses povos agricultores, sim. E o que se destaca nesses povos também é as técnicas de cerâmica. Eles conheciam a técnica de cerâmica, faziam objetos de cerâmica, deixaram para nós, como está aqui bem representado aqui nesse vaso de cerâmica, feito por essas sociedades, apresentando esses vasos cerâmicos. Tem na imagem também representando a pintura, representando na hora de fazer esses vasos. Como também nós podemos ver na, na pintura como mais ou menos eram as moradias deles, que eram moradias, eram cabanas ou casas subterrâneas, e eram casas grandes, normalmente viviam famílias inteiras lá dentro delas. Cultura indígena do Brasil. Agora nós vamos conhecer um pouco mais da cultura indígena do nosso país, puxando um pouco mais para atualmente. A cultura indígena é diversa e cada etnia tem seus hábitos próprios. Ainda assim, muitas tribos compartilham do modo de vida, rituais e organização social semelhantes. Então, no Brasil, há uma grande quantidade de etnias indígenas. Nós vemos aqui esse mapa, a quantidade de comunidades indígenas que existem, e cada uma delas existem em diversas etnias. Cada comunidade aí tem etnias diferentes. Tem o Apinagé, tem o Guajajara, tem o Maxicali, tem o Krenak, o Guarani,
temos diversos, alguns têm a mesma etnia aí no mapa, mas tem ali etnias diferentes. Cada etnia tem os seus costumes, as suas formas de verem o mundo de forma particular, mas ainda assim compartilham muitos modos de vida, rituais e organizações sociais semelhantes, aí se reconhecendo como nações indígenas. Línguas indígenas. Nós vamos ver um pouco das línguas indígenas. Atualmente existem 274 línguas indígenas no Brasil, segundo o censo do IBGE de 2010. Então, é uma quantidade bem grande de línguas indígenas diferentes. Dá para a gente ver que são povos complexos, que têm a sua língua, que têm a sua forma de agir, têm a sua forma de passar a sua história. Temos aqui os dois troncos de línguas, maiores troncos de línguas, que deles derivaram várias outras línguas, que tem o tronco Macro-G e tem o tronco Tupi. E nós vemos lá o Aieté, o Afoié, temos o Tupi-Guarani, Ariquém, todos aí vindos do determinado tronco, ou do tronco Tupi ou do Macro-G. São línguas que formam aí essa variedade de línguas indígenas nas diversas etnias que temos no Brasil. A oralidade é algo notório nas comunidades indígenas, sendo grande parte da cultura é transmitida dessa maneira. Então, grande parte da cultura, grande parte da história desses povos é transmitida de forma oral, é falando, contando. Um conta para o outro, mas os mais velhos, os anciões, contam para os mais novos. Quando esses mais novos se tornarem mais velhos, eles vão contar para as posteriores, para as gerações posteriores, e assim que eles vão levando a sua história, a sua cultura, os seus rituais religiosos. E a oralidade é muito importante, porque é uma das principais formas da cultura chegar ao, às novas gerações. Porque, como eu já disse, os indígenas eram povos ágrafos, ou seja, não tinham escrita anteriormente. E as culturas, os rituais chegaram através dessa oralidade e também através dos trabalhos artísticos também. Organização social. De modo geral, os índios do Brasil vivem em habitações coletivas. A divisão de tarefas é muito clara. Os homens ficam encarregados da caça, da defesa do território e das construções, e as mulheres se encarregam do plantio e a colheita dos alimentos, além de cuidar das crianças, produzir os utensílios e adornos utilizados pelas tribos. Então nós vemos aí a organização dessas sociedades. Um primeiro ponto mais interessante que se destaca aqui é que eles viviam em habitações coletivas. Então várias famílias, como eu já disse, viviam na mesma habitação, vivem na mesma habitação, né? Porque ainda existem eles ainda que vivem dessa forma. A divisão de tarefas é muito clara, é bem assim marcada, é uma divisão sexual de tarefas. O que é isso? Os homens fazem um certo tipo de trabalho e as mulheres fazem outro tipo de trabalho. E como é representado aqui, as mulheres elas cuidavam do plantio, da colheita, dos alimentos, cuidavam das crianças, como está aqui na imagem, ela levando as crianças no colo, cuidavam, levando crianças no colo, levando utensílios. Os adornos são as mulheres que criam, e já os homens, eles já são responsáveis pela caça, pela defesa e pelas construções. E aqui embaixo tem uma apresentação dos homens de variadas etnias indígenas aí. Religião.
A religião indígena é muito rica. A religião indígena, a grosso modo, é panteísta, onde existe somente uma figura relacionada a, a um ser criador. Os índios costumavam reverenciar nos rituais religiosos os seres ancestrais e a natureza. Então, o panteísmo da religião indígena, o panteísmo, essa relação do ser com o cosmos, a ligação que o Deus é o cosmos, como vem representado na imagem. Nós vemos aqui estrelas, um cosmos, animais, pessoas aqui nessa imagem, tudo misturado, tudo numa imagem só. Eles criam isso como uma coisa só. A natureza, os ancestrais, tudo estão ligados, todos estão conectados. E tinham diversas figuras divinas também. O pajé, ou o xamã, é responsável por fazer a mediação entre o mundo espiritual e o mundo terreno. Temos aqui a imagem do pajé realizando um ritual de cura, é o que me parece. Ele é como se é o sacerdote ali daquele povo, ele que faz a mediação entre o mundo espiritual, entre a religiosidade, o mundo religioso e os povos, o que acontece aqui no nosso mundo físico. Ele é a grande figura religiosa, a mais importante figura religiosa desses povos. É ele que faz o papel de mediação. A arte indígena. A arte indígena é extremamente rica e se manifesta na música, dança, arte plumária, cestaria, cerâmica, tecelagem, pintura corporal. Então nós vemos aqui, através da imagem, nós vemos aqui cerâmica, nós vemos aqui cestaria, nós vemos música, danças, nós vemos aqui arte com pluma, nós vemos tudo isso aí que faz parte da cultura indígena do Brasil, da arte indígena no Brasil. E essa arte fala muito sobre eles. Por eles serem povos que não têm escrita, povos ágrafos, muito que entendemos sobre a cultura indígena vem do que eles deixaram de objetos artísticos, pelas suas danças, pelos seus rituais, pelas pelos objetos que eles faziam para nós entendermos a sua religião, entendermos a sua cultura através desses objetos. E é uma arte extremamente rica. Eu coloquei muitas imagens aqui, mas dá imagem aqui para não caber mais de tão variado são as expressões artísticas indígenas no Brasil.